Neste momento, daremos início à conferência com o tema A Formação de Professores para a Educação Básica. Desafios para sua institucionalização na Rede Federal de Educação Profissional. Tendo como palestrante o professor Dr. Dante Henrique Moura e mediador o professor mestre Edson Gonzaga Brito da Silva. Convidamos para ocupar o seu lugar à mesa o professor Dr. Dante Henrique Moura. O professor Dante possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em Educação pela Universidade Complutense de Madrid. É professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Atualmente, coordena o programa de pós-graduação Educação Profissional na mesma instituição. Tem experiência na área de administração educacional, coordenou a elaboração de vários projetos institucionais, dentre eles o redimensionamento do projeto político-pedagógico da instituição e do ensino médio integrado aos cursos técnicos de nível médio. É pesquisador em educação, atuando principalmente em políticas educacionais e trabalho em educação. É um dos fundadores do Núcleo de Pesquisa em Educação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, sendo atualmente seu coordenador. Convidamos para ocupar seu lugar à mesa como mediador o professor mestre Edson Gonzaga Brito da Silva. O professor Edson possui graduação em Filosofia e mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuou como professor de ensino médio em escolas públicas e privadas. É professor do quadro efetivo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete, onde ministrou aula nos cursos técnicos, tecnológicos e pós-graduação. Foi coordenador de pós-graduação e coordenador geral de ensino. Atualmente, exerce na reitoria do Instituto Federal Farroupilha, em Santa Maria, o cargo de diretor de ensino e pró-reitor de ensino substituto. Após término da palestra, será aberto espaço para perguntas. Os participantes via web podem enviar seus questionamentos no decorrer da palestra. E o público presente faça suas perguntas por escrito, que as mesmas serão recolhidas por nossos assistentes. Convidamos o professor Dante para início da sua palestra. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui presencialmente e a todos os que, através da Web TV, nos acompanham nos campos do IFE Farroupilha. Se pudermos fazer um gancho com a apresentação do professor Hermes, na música que ele cantou inicialmente em castelhano, em homenagem ao professor que vem lá do Rio Grande do Norte, para nos abrilhantar. Na música ele cantava "Pero no sé, porque la flor se marchitou e muriando foi". Se fizermos um gancho com a educação, dá para dizer bem o contrário. Sabemos bem por que essa flor está tão machucada e muitas vezes quase morrendo. As nossas mazelas históricas explicam em muito todos os dados negativos que temos na educação brasileira. Nós fomos o último país latino-americano a criar um ensino superior, um curso de ensino superior. Fomos o último país latino-americano a dar conta da universalização da educação básica. E, bem provavelmente, seremos o último país latino-americano a dar conta da universalização da educação básica como um todo, no sentido do ensino médio e também da educação infantil. Além disso, temos uma história de desabono em relação à educação. Nesse contexto, os institutos federais são o primeiro projeto estatal, o primeiro projeto do Estado brasileiro efetivo que tenta contribuir com a formação de professores. É a primeira vez na política educacional brasileira que as instituições têm, inclusive, uma cota definida para esse processo. E nós, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, nos propusemos, no nosso PDI, a sermos referência na formação de professores.
E é claro que esse desafio é muito grande. E por isso, professor Dante, a gente desde já agradece a sua contribuição e nos ajudar a refletir sobre esse desafio, esse imenso desafio que paira sobre nós, que é a formação de professores para a educação básica brasileira. Muito obrigado. Bem, boa tarde. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, né, nesse evento, para discutir os desafios da educação de maneira geral, das diversas ações e programas do campo da educação, mais especificamente, que desenvolvem o Instituto, né? Haja vista aí as várias atividades que compõem este evento, né? Os vários eventos dentro de um grande evento. Agradecer o convite, né, que me foi formulado para poder estar aqui como colega, refletindo sobre essa questão. Cumprimentar a todos em nome do professor Edson, do professor Sidney, pró-reitor de ensino da instituição, e dizer algumas breves considerações iniciais. Primeiro, que eu gostaria de falar ali de baixo, para a gente estar mais próximo, mais na horizontal, do que nessa posição assim, verticalizada, que me incomoda. Mas eu conversei com o professor Edson, ainda bem que eu conversei com ele antes, né? E ele disse que, em função da questão da videoconferência, a câmera está posicionada para essa posição. Mas sintam-se como se eu estivesse aí abaixo, tá legal? A outra é pedir desculpa pela cara meio amassada, né? Porque eu saí de Natal, saí da minha casa por volta de meia-noite, e de lá até aqui estamos ligados direto. Mas isso faz parte do processo, inclusive, de um país com as dimensões como a que nós temos, né? E o pouco tempo que a gente eu não poderia me dar o luxo de vir ontem para poder estar aqui com vocês hoje, né? Tive que realmente sair ontem à noite, foi uma limitação minha. Bem, dizer que, mais uma vez, que é um prazer, que eu me sinto em casa e que, apesar da gente não estar dentro do Instituto, mas esse espaço aqui é o Instituto hoje, é um espaço do Instituto, e eu compreendo dessa maneira, por isso que eu me sinto em casa. Vamos lá, vou ver primeiro se eu começo a me entender com a tecnologia aqui, vou tentar fazer a mudança. Eu já tentei uma e não consegui, mas eu vou ver se agora eu consigo. Não estou conseguindo. Não sei para onde é que eu tenho que apontar, né? Para lá? Cadê o nosso... Tá. Não está ligando. Vamos no manual ali, no manual vai. Bem, gente, então... A gente organizou a nossa contribuição a partir desse pequeno sumário, né? Os projetos societários em disputa, e o professor Edson já nos ajudou na hora que ele faz essa introdução do quadro educacional brasileiro, e esse quadro que ele coloca é exatamente fruto desses projetos de sociedade que nós temos em disputa, né? E nós, para situarmos a educação, que é um ato essencialmente político, nós não podemos falar da educação diretamente sem situar a educação no quadro da sociedade em que nós vivemos e o que é que está em disputa, o que é que está em jogo nessa sociedade. Então, é uma breve introdução apenas para nos situar, a gente não vai aprofundar essa discussão. Na hora do debate, a gente espera, se for necessário, estamos à disposição para aprofundar um pouco essa discussão. Vamos ver aqui nosso curso FIC de mudança aqui de slide para a gente... Tá. Agora foi. Que estava desligado? Ok. A partir daí, desses projetos que estão em disputa e do papel da educação dentro de cada um desses projetos, nós nos localizamos dentro de um desses projetos e, a partir daí, a gente pergunta qual é o conteúdo do projeto de educação emancipatória da classe trabalhadora, né? E, a partir daí, a gente faz um link com a formação de professores. Ora, se nós precisamos de um determinado projeto de formação do ser humano,
na perspectiva de sua emancipação, e quem vai trabalhar como formador? Qual é o projeto desse sujeito, que é o sujeito professor, que vai trabalhar como formador desse outro sujeito? E aí, a partir daí, a gente discute um pouco quais são os movimentos que vêm potencializando a institucionalização nas licenciaturas na rede federal nos últimos anos, nas últimas décadas principalmente, e como é que vem ocorrendo essa institucionalização. Então, essa é o que nos orienta na nossa reflexão, isso é o que nos orienta na nossa reflexão de hoje. Bem, situando brevemente a questão dos projetos societários em disputa e o papel da educação diante de cada um desses projetos, nós temos muitas variações dentro de cada um desses projetos, mas a síntese que a gente faz é que a gente tem 2 grandes projetos em disputa, com suas variações internas. O projeto do capital, que é a posição hegemônica na nossa sociedade em escala planetária, cuja centralidade está na dimensão econômica. Para esse projeto, o que importa é que a economia seja fortalecida, né? Tendo, evidentemente, os interesses do capital como sendo o grande articulador e potencializador desse projeto. E tendo o mercado como sendo o elemento dinamizador. Então, o que interessa é fortalecer o mercado para que a economia seja forte e a centralidade seja tudo em torno da economia. Para esse projeto, a educação tem um papel muito claro: formar para o mercado. Formar para sujeitos que, ao se inserirem nesse mercado, fortaleçam esse mercado e, por essa via, mantenha a dimensão econômica como sendo a dimensão central. Os seres humanos para esse projeto são insumos. Nós, seres humanos não detentores dos meios de produção, ou seja, seres humanos da classe trabalhadora, a absoluta maioria da população mundial, para esse projeto, nós somos um insumo, algo cuja formação deve servir para ingressemos nesse tal mercado de trabalho, sem questionar a sua lógica, e como um ser não autônomo, mas autômato, contribuamos para que esse mercado seja forte, e esse mercado sendo forte, manter a centralidade na dimensão econômica, independentemente do que interessa à maioria dos seres humanos, atendendo, evidentemente, aos interesses de quem detém o poder hegemônico, os donos do capital e os donos dos meios de produção. Muito bem. É interessante perceber que esse projeto, ao colocar a economia como central, tudo gira em torno da economia. Tudo que tende a fortalecer a economia é muito bom e é a priori considerado positivo. Qualquer coisa que ameace a economia e os interesses desse projeto é uma patologia que deve ser extirpada, expurgada, porque está ameaçando o grande Deus economia, o grande Deus mercado. E é interessante que nesse processo a gente percebe como as estruturas, né, de conformação ideológica dos seres humanos a essa lógica, eles tentam e conseguem passar uma certa ideia de que a economia é um ente que deve ser preservado. Quem já não ouviu, eu gosto muito de dar esse exemplo, um desses grandes âncoras desses jornais de circulação nacional na mídia escrita e principalmente na televisiva, abriu o jornal dizendo: o mercado está de mau humor ou o mercado está de bom humor. Ora, o humor é uma característica intrinsecamente humana. Então, não é inocente dizer que o mercado está de bom humor ou de mau humor. É para que nós, seres humanos, nos preocupemos com esse Deus mercado e não façamos nada para que ele fique de mau humor. A gente tem que fazer coisas para ele ficar de bom humor. E isso passa, e nós estamos num momento fenomenal na sociedade brasileira para refletir sobre isso, né? Nós estamos numa crise econômica
que o tamanho, eu me arvoro a dizer que não é tão grande como está sendo colocado, mas o que está sendo colocado é que nós estamos diante de uma grande ameaça à economia e ao Deus capital, e nós temos que fazer tudo para que ele melhore o humor. Agora, isso vem exatamente em detrimento de quem? Em detrimento dos seres humanos, porque muitas vezes as medidas para acalmar o humor do mercado são medidas contra a qualidade de vida da absoluta maioria da população. E nós nos aliamos, terminamos defendendo essa lógica, porque essa lógica é a lógica que interessa ao capital. Então, esses aparelhos de conformação ideológica, né, eles têm que fazer esse papel e têm que nos convencer, enquanto população, de que o que a gente tem que fazer é cuidar do mercado, cuidar da economia, porque é ela que importa, o resto não interessa. Para essa economia, para esse projeto, repito, o papel da educação é formar esses seres humanos que vão lá para esse mercado, alimentar essa engrenagem da melhor maneira possível. Mas existe um outro projeto em disputa, embora que não hegemônico, por isso a gente coloca como contra-hegemônico, que é o projeto cuja centralidade, ao invés de estar na economia, está no ser humano. Tá? Os interesses do trabalho e da classe trabalhadora frente aos interesses do outro projeto, que são os interesses do capital. Para esse projeto, o papel da educação também é claro e é bem diferente, embora a gente não possa, de maneira nenhuma, nesse projeto alternativo, desprezar a importância da formação, da qualidade técnica da formação. Mas a diferença é que está, não adianta apenas formar sujeitos que sejam competentes tecnicamente, embora isso seja imprescindível. É necessário formar sujeitos que sejam competentes tecnicamente, mas que tenham a capacidade de analisar criticamente e de compreender criticamente a sociedade onde estamos inseridos, para, a partir daí, trabalhar na perspectiva de sua transformação. Tá? Sujeitos que possam compreender a totalidade social onde estão inseridos. Então, isso é o que está em disputa. Portanto, o projeto alternativo, ele não despreza a economia. Ele considera a economia extremamente importante, porque ela é extremamente importante. A questão é onde está a centralidade. A centralidade tem que ser na economia, independentemente do que ocorra com os seres humanos, ou a centralidade é nos seres humanos e a economia deve ser trabalhada na perspectiva de atender às necessidades dos seres humanos, de todos os seres humanos, e não apenas ao pequeno grupo burguês, detentor dos meios de produção e detentor do capital. E aí é um ponto importante, porque muitas vezes a gente confunde essa formação crítica, pensa que essa formação crítica pode prescindir da qualidade da formação técnica. Ela não pode de maneira nenhuma, porque isso faz parte do... se fosse fazer uma paráfrase, né, e uma metáfora com a questão religiosa, faz parte do pecado original. Então, faz parte da questão essencial do capitalismo viver da compra da força de trabalho da classe trabalhadora. E nós estamos numa sociedade que é capitalista. Então, nós não podemos prescindir dessa qualidade da formação técnica de maneira nenhuma, porque nós sobrevivemos porque vendemos a nossa força de trabalho, ou diretamente para o capital ou para o Estado, que é o caso de nós que somos trabalhadores da esfera pública. Vendemos a nossa força de trabalho para o Estado. E para vender a força de trabalho, quer seja para o Estado, quer seja para o capital, ela tem que ter qualidade. Por quê? De que vai adiantar eu ter um sujeito que consiga compreender plenamente a sociedade onde está inserido, mas que não tenha uma capacidade de força de trabalho que interesse ao capital, ou que interesse ao Estado. Portanto, ao colocar a centralidade da formação no ser humano e colocar que esse ser humano tem que ter uma formação que lhe permita compreender as relações, a totalidade das relações sociais onde ele está inserido, isso não pode vir em detrimento da qualidade da formação técnica desse ser humano. Porque senão nós não estaremos contribuindo para a sua emancipação, porque ele não vai ter o espaço de como se inserir nessa sociedade
na qual, para se inserir, ele precisa vender a força de trabalho dele, ou para o Estado, ou para o capital. Tá? Então, essa é uma questão importante da gente compreender onde é que está a diferença. A diferença não está em não ter uma boa formação técnica em nenhum espaço, quer seja no ensino médio, quer seja no ensino superior de graduação, de pós-graduação, de bacharel, de tecnólogo, ou de professor, ou de licenciado. Então, esse é o pano de fundo de toda a nossa discussão. Então, considerando que a partir de agora, o que eu vou colocar a partir daí, então, qual é o conteúdo dessa formação emancipatória da classe trabalhadora? Opa, voltei. E aí a gente coloca, vou passar muito rapidamente por aqui, porque eu parto já do pressuposto que nós compreendemos que o ensino médio integrado à educação profissional, a nível de ensino médio, é um espaço dessa possibilidade de formação emancipatória da classe trabalhadora. Mas eu parto daí, a partir desses autores e de outros autores contemporâneos com os quais a gente dialoga, que o que tem de central, que a gente pode tirar de comum desses autores, é o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura como dimensões indissociáveis da formação humana, a tecnologia compreendida não como algo externo ao ser humano, e que alguém produz para nós utilizarmos como mercadoria. Essa é a forma predominante hoje e a forma que interessa ao capital, produzir tecnologias para gerar necessidade de consumo, para que nós simplesmente consumamos isso de forma crítica. Mas pensar na tecnologia de outra maneira, na tecnologia como uma construção social de produção, apropriação e aplicação de saberes e conhecimentos que estão desde o início marcados por interesses. Se produz tecnologias para atender a determinado interesse. O interesse hegemônico hoje é o quê? É produzir tecnologia, mercadoria, para que aqueles que estão incluídos possam cada vez mais se individualizar, e se individualizando mais, numa sociedade extremamente individualista e competitiva, cada um individualmente consumir mais tecnologia. Por essa via, nos convenceram, inclusive, de que é melhor a gente ter 1, 2 ou 3 celulares, porque a gente vai terminar economizando. Nos convenceram disso. Daí a isso ser verdade é uma outra história. Mas nos convenceram enquanto sociedade do consumo, sociedade como consumista, nos convenceram disso. E aí é preciso ter pelo menos... Nós temos mais celulares no Brasil, isso não é novidade, do que população. Porque é necessário individualizar cada um e todos nós, para que individualmente a gente vai consumir muito mais do que coletivamente. E nisso vai a perda do poder de coesão em torno de objetivos coletivos e objetivos sociais, e nós vamos para o individualismo, e chegamos ao ponto do próprio indivíduo se partir, porque o indivíduo só precisa ter 3 celulares, ou mais de um carro, coisas dessa natureza. Tá? E uma outra questão central, sobre esses elementos eu não vou aprofundar agora, na hora do debate a gente pode também aprofundar isso, que eu quero chegar logo no nosso ponto, isso aqui é o caminho para a gente chegar no nosso ponto, a centralidade nos sujeitos e em suas relações com o conhecimento. Isso nos leva a pensar o seguinte: qual é a pergunta central na hora que eu vou pensar a formação desse sujeito? E a conclusão que a gente chega a partir dessa lógica na qual a gente está se fundamentando é que a pergunta não é que competências o mercado exige para um determinado posto de trabalho. Se a gente partir dessa pergunta, a gente está atendendo aquele primeiro modelo, que é o modelo hegemônico. Eu vou formar para o mercado. A pergunta é: que conhecimentos são constituintes da formação integral do sujeito? Um sujeito que seja, sim, competente tecnicamente, ao mesmo tempo que é, e sem hierarquização entre um e outro, crítico, autônomo e emancipado. Então, essa é uma questão central. Qual é a nossa pergunta, né? Na hora que a gente está pensando na formação do ser humano que está aqui na nossa instituição. E um outro elemento que eu queria colocar, antes de passar para o próximo slide, voltando aí para esse trabalho Ciência, Tecnologia e Cultura, refletir um pouco sobre
como é que a gente compreende a ciência. Primeira coisa que eu quero refletir é de que ciência a gente está falando. E nós estamos falando da ciência de uma maneira geral e não hierarquizada. Quando a gente coloca ciência, em vários programas, inclusive do próprio governo, quando coloca a palavra ciência, ela está se referindo a um determinado grupo de ciências. E são essas as que valem mais. E na sociedade do avanço científico e tecnológico que a gente vive hoje, esse avanço científico tecnológico submetido à lógica do mercado, a ciência que vale é aquela que produz as mercadorias que vão atender esse mercado. Portanto, quando a gente fala em ciência, por exemplo, no programa Ciência Sem Fronteira, de que ciência a gente está falando no Ciência Sem Fronteira? Estamos falando das licenciaturas? Estamos falando da história, da geografia, da filosofia? Não. Estamos falando das ciências que são aquelas que servem para produzir essas mercadorias da sociedade de consumo. E quando a gente está falando em ciência aqui, eu estou falando em todas as ciências, sem hierarquização de umas sobre as outras, que essa é uma questão central ao pensar a formação, porque a nossa formação hoje ela é completamente hierarquizada a partir de algumas ciências. E isso se materializa concretamente no projeto político-pedagógico e no projeto de cada curso, como? Onde é que está a maior carga horária? Porque umas ciências valem mais do que as outras. É claro, se eu tenho uma carga horária muito maior de determinado conjunto de ciências, é porque essas são as que são as mais importantes. Eu estou hierarquizando as ciências. E é isso a concepção de formação humana integral que a gente pensa. Tá? A gente tem uma lógica que é a seguinte: se alguém é bom em química, física, biologia e matemática, ele não vai gostar de história e geografia, nem de filosofia, de sociologia e vice-versa. Os dois caminhos são caminhos que levam à unilateralidade e não à omnilateralidade. Porque o ser humano que domina muito a química, física e biologia, sem compreender a sociedade onde ele está inserido, ele é extremamente fácil e docilmente manipulável. E com o seu ego massageado, porque ele está produzindo um conhecimento que é o bam, que vai servir para quê? Vai servir para reforçar essa lógica. Por outro lado, se eu compreendo muito a filosofia, a história e a geografia para analisar a sociedade, mas eu não domino os conhecimentos das outras ciências, como é que eu vou poder interferir se eu não sei de matemática, química, física e biologia? Percebe? E que isso tudo é funcional a essa lógica que a gente colocou como aquele primeiro modelo, que é o modelo hegemônico na nossa sociedade. Esses autores com os quais a gente dialoga, na hora que eles colocam aquela perspectiva de formação humana, eles são contrários a que ainda na educação básica exista uma profissionalização, porque essa profissionalização, ela afasta da unilateralidade e tende a formar o ser humano unilateral ainda no seu ciclo de educação básica. Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem que essa formação plena, politécnica, unilateral, unitária, na perspectiva de Gramsci, para todos, ela só se materializa integralmente no momento em que a classe trabalhadora tiver o domínio político da sociedade. Portanto, a possibilidade de ter, no ensino médio, uma perspectiva que associe a essa base unitária comum para todos, e pelas condições materiais concretas da nossa sociedade, que exige que grande parte dos nossos adolescentes comecem a trabalhar antes dos 18 anos de idade, e vão trabalhar antes dos 18 anos de idade em atividade periférica, porque não tem conhecimento suficiente para trabalhar em atividades complexas, que enquanto for um luxo apenas permitido a poucos, somente trabalhar até os 18 anos de idade, uma possibilidade concreta de garantir esses princípios da formação omnilateral, politécnica, unitária, integral, e associada a ele uma formação profissional, é uma possibilidade concreta para a travessia em direção a uma educação igualitária para todas e para todos. Tá? Então, esse é um elemento. E uma possibilidade concreta é você ter um ensino médio politécnico
unitário puro e, ao mesmo tempo, conviver com o ensino médio, que tenha toda essa base, mas seja integrado à educação profissional. E aí, uma pergunta inevitável é, mas até quando? Nós não podemos precisar, porque até quando todos e todas puderem, até a conclusão da educação básica, apenas estudar. Porque esse é um luxo hoje permitido a uma parcela da população, mas outra parcela não pode. Tá? Tem uma parcela da população que vai além, que vai até os 24 anos de idade só estudando, terminando o ensino superior. Tem outras que vão além, que fazem até o doutorado sem ter trabalhado. Mas, para a grande maioria, a realidade é diferente. Tá? Então, quando é, por exemplo, que a gente poderia ou poderá prescindir de, na educação básica, você ter uma formação profissional para uma grande parcela da população? Quando todos puderem, até os 18 anos de idade, apenas estudar. E aí, é o que Gramsci chama de escola unitária, em Marx é a formação omnilateral. A partir daí, você vai para o ensino profissionalizante de nível médio ou para o ensino profissionalizante de nível superior, dependendo das condições materiais concretas de vida e dos interesses dos sujeitos. Tá? Porque não é a escola que determina o que é que o sujeito vai fazer quando ele sai da escola. Você pode ter alunos que terminem o ensino médio integrado, com todo o conhecimento para ir para qualquer curso de ensino superior que ele queira, mas as condições materiais concretas de vida dele exigem que ele vá trabalhar. Então, não é a escola que vai definir para onde ele vai. Aí, o papel da escola é essa formação integral e, a partir daí, ele ter os elementos para, em diálogo com a sua realidade concreta, qual a possibilidade mais adequada para ele. Prosseguir os estudos imediatamente? Prosseguir os estudos e trabalhar ao mesmo tempo? Só trabalhar e, posteriormente, prosseguir os estudos? Ou só trabalhar, mas em atividades complexas, como técnico, durante a vida toda, o que é muito digno também, embora que na sociedade brasileira isso seja olhado meio atravessado, né? Porque a cultura do diploma do academicismo faz com que a gente separe quem tem nível superior de quem não tem. E há uma hierarquização extremamente forte que não existe, inclusive, em outras sociedades. Aí vem a questão, se estamos de acordo que esse é o projeto de formação, e quem vai formar esse sujeito? Qual é o projeto de formação de quem vai formar esse sujeito? Essa é a nossa questão, né? Se esse é o projeto formativo da classe trabalhadora que se defende, como deve ser a formação inicial continuada dos docentes da educação básica, no sentido de que possam ter fundamentos para atuar na perspectiva dessa formação humana integral. Projeto de formação humana versus projeto de formação dos formadores. Para que esse projeto de formação humana se concretize, nós temos uma cadeia muito grande, né? Primeiro, a decisão política do Estado brasileiro de que esse é o caminho, e essa decisão a gente está longe de chegar nela. Nós temos que disputar essa decisão, né? Um espaço como esse é um espaço para a gente refletir sobre a disputa por essa posição. Mas eu posso ter um excelente projeto de formação para a educação básica, mas se eu não tenho os professores formados de acordo com esse projeto, ele não vai funcionar. E olha que eu não estou querendo colocar aqui uma responsabilidade sobre os nossos ombros que nós não temos, tá? São vários elementos. A primeira decisão é a decisão política que não ocorreu ainda da sociedade brasileira como um todo, de que o caminho é esse. Então, nós não podemos colocar sobre nossos ombros a responsabilidade sobre esse projeto. Mas, sem a formação dos professores nessa perspectiva, ele também não se materializa. Não é apenas ele que vai definir, mas sem ele, esse projeto tampouco se materializa. Aí temos uma questão prévia. E nós, professores, somos trabalhadores? Né? E aí tem uma questão conceitual que é importante a gente pensar em torno dela, que é o conceito de trabalho material e trabalho imaterial. A tendência, né, na sociedade capitalista é de considerar efetivamente o que é trabalho e o trabalho material. É o trabalho de quem produziu esse copo. Tá? E quem produziu esse copo, ou outro aparato qualquer, existe uma relação direta entre ele e o objeto, e uma relação direta do capital
em relação ao sujeito que produz esse copo, que ele tem que produzir esse copo com essas características. Se ele não produzir com essas características, está fora. Porque ele foi contratado para produzir isso. No trabalho imaterial, aí o capital tem um problema para o capital. Que é o quê? Que é o caso do nosso trabalho, né? Na nossa relação com o sujeito estudante, por mais que existam prescrições, mas não tem uma prescrição precisa e um controle preciso do capital sobre o nosso trabalho que diga que eu tenho que formar um estudante exatamente assim, e se ele não for formado exatamente assim, existe um controle total sobre esse trabalho. Não existe esse controle quando o trabalho é um trabalho imaterial, que é o nosso trabalho. Isso nos gera uma grande possibilidade, que é exatamente o de não fazer o que o capital quer que a gente faça. Para isso, nós precisamos, primeiro, compreender a nossa condição de trabalhador, que nós somos trabalhadores também, para criar identidade de classe com aquele sujeito que está diante de mim. Eu não estou formando uma outra figura, um outro ser humano. Eu estou formando um ser humano que eu tenho identidade de classe com ele, que é a classe trabalhadora. Tá? Então, esse é o primeiro pressuposto. Então, eu posso considerar o trabalho do professor como não sendo o trabalho de um trabalhador, ou como sendo o trabalho de um trabalhador com uma determinada especificidade, que é um trabalhador imaterial. Tá? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa pensar em torno dela. Nós somos trabalhadores, pensando por esse lado. E 3 pressupostos. Decorrente o primeiro pressuposto da discussão anterior. Primeiro, para atuar na perspectiva que a gente está delineando aqui, é fundamental que o professor assuma a sua condição de trabalhador, que é um trabalhador igual ao outro que ele está ali participando do processo de formação. Ao mesmo tempo, um outro pressuposto extremamente importante é compreender que o espaço de formação sistematizado na academia, na educação escolar, não é primariamente o espaço formador ou formativo onde se constitui a visão de mundo e o caráter do sujeito. Porque o sujeito vem para dentro da escola, passa aqui 3, 4 horas por dia, mas as outras 20 horas ele passa também sendo formado e a partir de uma outra lógica, que é a lógica dos espaços onde ele vai viver. O espaço da família, o espaço do trabalho, o espaço do clube, da associação, da igreja, ou dos espaços onde ele participa. E tem um outro espaço, e esses espaços, em geral, são dominados, né? E um outro grande espaço é a própria mídia, a própria propaganda que a gente está exposta diariamente, é um espaço que não é esse que a gente está colocando aqui, é um espaço onde se forma a lógica e a pedagogia do capital. Tá? A gente liga a televisão, o que é que assiste? Venha fazer um curso superior aqui, por apenas tantos reais por mês e garanta a sua empregabilidade. Ou então a outra propaganda que não sei se aqui em Santa Maria tem, desejo profundamente que não tem, mas lá no nosso Nordeste é muito comum, inclusive nas capitais, na minha cidade, a gente vê muito isso, uma placazinha assim, que tem um telefone celular e diz, venha concluir o 2º grau em 1 mês, autorizado pelo MEC. É essa a lógica que a gente vive no dia a dia, não é essa que a gente está discutindo da contra-hegemonia. Então, a gente não pode colocar apenas nos processos formativos formais toda a responsabilidade sobre esse compromisso ético-político e sobre essa consciência de classe do professor enquanto trabalhador. Isso é importante a gente conhecer. Embora que esse seja um espaço importante e é o que a gente pode disputar, mas ele não é o único. E o terceiro pressuposto é que, para atuar segundo essa racionalidade, o docente tem que ser um intelectual. O que é que significa isso? Significa, voltando lá para aquela concepção de ciência que a gente colocou, o intelectual ele tem que dominar a ciência, que é a ciência específica dele, mas ele tem que compreender as outras ciências e, principalmente, a relação da ciência dele com as outras ciências. Então, eu sou um excelente professor de matemática, mas isso
eu só vou poder atuar nessa perspectiva que a gente coloca aqui, se eu compreender a relação da matemática com a filosofia, com a sociologia, com a história, com a geografia, com o meio ambiente, com a física, com a química. E o conceito de totalidade não é conhecer totalmente tudo, é conhecer as relações. Conhecer as relações. E isso é fundamental. Então, se eu sou um excelente professor de matemática, de transmitir conteúdo especificamente de matemática, não vou conseguir nunca atuar nessa perspectiva que a gente está colocando aqui. Ou de física, ou de química, ou de história, ou de geografia, ou de filosofia, ou de sociologia. É preciso avançar nessa dimensão intelectual. É essa dimensão intelectual que vai permitir que, associada à característica de trabalho imaterial, então, o trabalho imaterial, intelectual, ele vai dar a possibilidade de nós, enquanto trabalhadores da educação, não atuarmos na perspectiva que interessa ao capital. Mas, olho, corre-se o risco, pela mesma razão positiva, corre-se o risco do outro lado. É esse trabalhador ser cooptado pelo capital e virar um intelectual a serviço do capital. Isso também pode. E isso existe, que a gente sabe que existe. Né? Não é história que nos contaram. Bem, feito isso, essas reflexões de caráter mais, digamos assim, conceitual inicialmente, a gente pergunta, e aí, qual o conteúdo dessa formação para esse trabalhador professor? E eu trago aqui algo bem geral. Então, a formação do professor para a educação básica ou para qualquer espaço não pode abrir mão dos conhecimentos específicos da sua área, da formação didático, política, pedagógica, e o diálogo constante entre ambas e dessas com a sociedade em geral, e em particular com as relações entre trabalho e educação. E aí a gente faz o seguinte, e por que isso é importante? Primeiro, porque só se pode ensinar o que se domina em profundidade. Eu já não conheço nenhum professor de nenhuma disciplina que seja muito bom, que não domine profundamente o conteúdo da sua disciplina. Então, isso não está em jogo. Ser um profissional crítico, reflexivo, artífice, intelectual, de maneira nenhuma prescinde do conhecimento, do domínio profundo da disciplina objeto, daquilo que ele vai ser licenciado para ensinar. Só que esse conhecimento específico apenas, apesar de ser necessário e imprescindível, não é suficiente. É preciso também dominar os conhecimentos para o saber ensinar aquele conteúdo da sua disciplina. E existem saberes específicos sobre isso. É por isso que não basta apenas, e o apenas aqui não é no sentido pejorativo nem restritivo, ser um bacharel em uma determinada área para virar professor, porque existe a especificidade. Tá? Mas ainda isso não é suficiente. Eu dominar o conteúdo e eu saber transmitir o conteúdo não é suficiente. Por quê? Porque não se trata, né, não se trata de adestrar de forma eficiente e eficaz pessoas para uma determinada função. O que é que falta, então, ainda? E aí eu recorro aqui a um colega nosso, o professor Ronaldo Araújo, que diz o seguinte, o grande desafio para nós, já a partir de outro autor, ele diz, não está relacionado ao como ensinar, mas ao como, ensinando e aprendendo, produzir efeitos formadores da personalidade, processos de instrução e de educação que conduzam a humanidade à sua emancipação. É o que a gente chama de a dimensão ético-política da formação humana. Então, é isso o que precisa estar na raiz do processo de formação dos professores. Então, feita essa discussão, aí a gente vai agora partir. E como é que isso vem acontecendo na rede federal? Tá? Eu começo colocando movimentos que potencializam a institucionalização da licenciatura na rede federal. Existem vários movimentos nos últimos anos, me arrisco até a dizer nas últimas décadas, que potencializam que a rede federal seja um espaço para a formação de professores. E que, uma vez sendo espaço, cabe a nós disputarmos qual é a concepção de formação com a qual nós vamos trabalhar. Tá? Então, primeiro, a falta de professores para a educação básica, especialmente no ensino médio. São muitos os relatórios que demonstram
a tal escassez de professores no ensino médio, e que, portanto, isso é algo que potencializa que a rede federal também atue na formação de professores. Só que aqui eu quero matizar uma questão. As políticas hoje vigentes no país estão dando conta de, entre aspas, atacar o problema da falta de professores na educação básica apenas por um lado, que é o lado da ampliação da oferta. Isso não vai resolver o problema, mas é o lado no qual a gente pode atuar, e a gente não pode perder de vista isso. A gente tem que compreender as questões em sua totalidade. Não apenas ampliar os espaços de formação não resolve, porque do outro lado tem um grande problema, que é a falta do reconhecimento socioeconômico, político, cultural da profissão docente. Então, eu posso ampliar os espaços de formação e a evasão continua sendo alta. Por que será que a evasão é tão alta? Por várias razões. Uma delas é essa falta de reconhecimento. Então, muitas vezes o estudante entra num curso de licenciatura porque a porta de entrada é mais ampla, é mais fácil entrar. Mas é um curso difícil que começa a exigir, e ele não entrou ali para ser professor. Muitas vezes ele entrou para ter um diploma de nível superior para poder fazer concurso para outra coisa. Percebe? Então, um dos lados é ampliar os espaços de formação. Esse é o lado no qual a gente pode atuar. Mas a gente não pode atuar nesse lado sem perder de vista que ele só não vai resolver. Tá? O Plano Nacional de Educação, de uma forma geral, que prevê a elevação, né, e a universalização da educação básica, tal, e para universalizar a educação básica é necessário ampliar a formação de professores, então a Meta 15 é quem vai diretamente na formação de professores, é um outro elemento que potencializa a ampliação dos espaços de formação de professores e, consequentemente, essa formação na rede federal. Outros dados agora, já do Observatório do Plano Nacional da Educação, que são dados que também potencializam isso. Por exemplo, os professores da educação básica que têm curso superior, Censo da Educação 2013, 74,8, significa que 25,2 não tem, e que a meta é que em 2015 já chegasse a 100%, que não vai chegar, a gente sabe, mas isso potencializa a atuação da rede também na formação de professores. Os professores dos anos finais do ensino fundamental que têm licenciatura na área em que atuam, são 32% apenas. Então, para chegar em 100% em 2024, tem muita coisa para ser feita. E os professores do ensino médio que atuam na área, tá? Que são licenciados na área em que atuam, apenas a metade, 48,3%. E a meta é chegar nos 100%. Então, todas essas são situações que potencializam isso. Outra, a evasão. A evasão é altíssima nas licenciaturas, tá? E eu não vou me deter, porque esse é dado já bastante conhecido de nós, principalmente que atuamos nesse campo. Outro elemento, outro aspecto, né, dentro dessa totalidade, que potencializa isso. Nós, professores, estamos envelhecendo. Dos 2 milhões e pouco de professores que atuam na educação básica, mais de 1 milhão está na faixa etária de acima de 40 anos, que daqui a pouco vai estar se aposentando. É a metade, basicamente. Então, isso demanda pela necessidade de mais formação de professores. Tá? A transformação das escolas técnicas em Cefetes, aí pelos anos 90, também potencializa isso, porque cria o arcabouço legal para as instituições entrarem no ensino superior. A expansão e interiorização dos institutos, assim como a transformação em Instituto Federal, também são aspectos dentro dessa totalidade que potencializam a institucionalização das licenciaturas para a educação básica e para a educação profissional também nos institutos federais. Agora, como é que vem ocorrendo essa institucionalização? E aí eu peço desculpas já previamente aos mais antigos, mas como eu sei que aqui tem grupos mais novos também, inclusive o campus Panambi, que está completando 6 aninhos de idade hoje, né? Como tem gente que não está há tanto tempo na rede,
é importante a gente resgatar um pouco esse processo histórico. Como é que essas licenciaturas começaram na rede federal? Tá? E aí a gente vai buscar. O marco são os anos 90, não para todas as instituições da rede, porque os antigos Cefetes, que eram o Cefet do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e um pouco depois do Maranhão, já atuavam na formação de professores antes dos anos 90. Mas a absoluta maioria das instituições da rede passaram a atuar nas licenciaturas nos anos 90. E em que contexto? No contexto de separação obrigatória entre ensino médio e educação profissional. Esse contexto de separação obrigatória entre ensino médio e educação profissional foi uma grande ameaça aos professores das disciplinas de educação geral. Então, separou o ensino médio da formação profissional e a ideia era acabar o ensino médio. É tanto que a oferta foi extremamente reduzida. Uma portaria colocava que a oferta poderia ser no máximo 50%, que a partir de 2008, a oferta seria no máximo a metade do que teria sido a oferta do ano de 2007. Isso significava claramente uma ameaça aos postos de trabalho dos professores que atuavam nas disciplinas da educação geral. E um dos movimentos foi, esses professores, muitos deles adquiriram novas especializações e passaram a atuar na disciplina de formação técnica, mas isso também foi, na ameaça, foi um movimento que potencializou a criação das licenciaturas, que é um espaço para esses professores que tinham o seu posto de trabalho ameaçado, poder continuar atuando dentro da instituição. Isso, junto com a necessidade de ampliar a formação de professores, resultou também em aspectos que contribuíram para a existência das licenciaturas nos institutos federais. Os Cefetes antigos já atuavam, o decreto 3.462 dava autonomia para as instituições criarem os cursos, e esse quadro já evidenciado, que potencializava a criação das licenciaturas, associado com a racionalidade hegemônica, muito forte nos anos 90, que foi a época do maior avanço neoliberal na sociedade brasileira, que era a lógica do fazer mais com menos, levou a serem criadas licenciaturas pela lógica do fazer mais com menos. E isso levou à criação de licenciaturas sem a criação de um quadro específico, uma pressa na implantação por pressão do MEC, com falta de acervo bibliográfico específico, com falta de laboratório específico. Os laboratórios utilizados para a formação de professores é o que se utilizava para o ensino médio. Tá? O descumprimento por parte do MEC, que ajudaria financeiramente as instituições e tecnicamente, e pela lógica do fazer mais com menos, os cursos foram criados com o tempo reduzido em relação ao que historicamente era. As licenciaturas foram criadas inicialmente nos institutos, não com 4 anos, como historicamente são as licenciaturas, mas com 3 anos, pela lógica do fazer mais com menos própria dos anos 90. Pouca articulação com as redes estaduais, municipais, espaço dos estágios, pouca articulação com o MEC, a rejeição da CESU ainda hoje existe, mas nos anos 90 era muito mais forte, né? A crítica às licenciaturas nos institutos foi muito grande. E aí a gente tem que sempre separar e ver como as questões, elas não são ou 0 ou 1, ou sim ou não. Existia na crítica um preconceito, mas existia na crítica também uma preocupação com a qualidade, porque a qualidade do que se estava fazendo não era a qualidade que se deveria fazer. Tá? Muito bem. A professora Maria Inês Bonfim, que fez uma pesquisa sobre a implantação das licenciaturas nos institutos federais, conclui o seguinte: não houve a preocupação de implantação de laboratórios próprios aos novos cursos de licenciatura, nem acervos específicos, o que confere às propostas a marca da precariedade tão questionada pelos alunos durante o trabalho de campo. Então, essa é uma síntese que ela faz daquele momento histórico. Viramos a página para os anos 2000, considerando os anos 2000 a partir de 2003, quando houve a mudança do governo, o segundo governo FHC para o primeiro governo Lula.
E aí nós temos alguns avanços importantes no primeiro momento. A ampliação do quadro docente das licenciaturas, embora que ainda restrita, a melhoria da infraestrutura, com acervo bibliográfico, com laboratórios específicos, a ampliação da duração dos cursos. Houve um grande movimento no início dos anos 2000 e praticamente as licenciaturas nos institutos, que eram todas de 3 anos, elas foram para os 4 anos, que é histórico na educação brasileira. Alguns bons resultados nas avaliações do ENAD, isso deu foi um aspecto muito positivo, né, que mostrou que, apesar das dificuldades, estávamos avançando nessas licenciaturas. O PIBID, que é um programa extremamente importante, e como a gente vive num espaço extremamente contraditório, não dá para a gente dizer um governo ruim e um governo bom, né? Não dá para dizer que houve uma mudança radical dos anos 90 para os anos 2000. E que tudo que tinha nos anos 90 era ruim, e que tudo que tem a partir dos anos 2000 é bom. Não é assim que funciona. A realidade é complexa. Nós temos dentro da realidade aspectos positivos e aspectos extremamente problemáticos. Eu destaco como um programa extremamente relevante para a formação de professores, e em vários espaços já tive a oportunidade de dizer isso, e não sou apenas eu que penso assim. Esse programa ele tinha que ser universal. Todos os estudantes da licenciatura deveriam ter o direito de participar do PIBID. Porque se a finalidade do PIBID é contribuir para a melhoria da formação dos professores e contribuir também para a melhoria da qualidade da educação básica pública, é contraditório não ser para todos. É contraditório não ser para todos. Tá? Se é um programa de melhoria da qualidade da formação, por que não é para todos? Então eu vou melhorar a formação só de alguns? E a gente estava tendo um movimento de ampliação significativa do PIBID. E a tal da crise agora botou o dedo no suspiro e a coisa está complicada, né? Bem, permanece a pouca articulação entre as instituições da própria rede. Fizemos aí alguns encontros nacional de licenciatura, mas diluiu-se, não fizemos mais os específicos da rede. Penso que é extremamente importante retomar isso, né? No sentido de buscar uma concepção de formação docente para as licenciaturas da rede federal. Porque, de repente, o que foi que se fez? Se reproduziu o que se fez na universidade, perdendo algo de muito positivo que tem na universidade e incorporando o que tem de negativo. Quando a gente poderia desenvolver um pensamento próprio, uma concepção própria da licenciatura. O que é que eu estou dizendo de não aproveitar tudo de bom que tem no modelo universitário? A questão ensino, pesquisa e extensão. Está muito escassa ainda nas nossas licenciaturas, de uma maneira geral. E o que é que eu digo de se apropriar também do que tem de pior, o modelo 3+1, aquele modelo que confunde a formação do professor com formar um bacharel com algumas pinceladas de disciplinas pedagógicas. Tá? Bem, a interiorização da oferta em função da expansão da rede e criação dos institutos. Esse movimento de interiorização é um movimento extremamente importante para a sociedade brasileira. Porque quando o professor Edson colocava no começo que a gente não conseguiu universalizar, não conseguiu chegar com a educação para todos, esse movimento, e a educação de qualidade principalmente, de interiorização, é um movimento que vai na contramão dessa lógica, que é uma lógica perversa da sociedade capitalista, que é a seguinte: a presença do Estado, ela é tão mais forte quanto maior é a concentração do PIB. Por quê? Porque o que interessa não é a economia. Então, onde a economia está forte, o Estado está presente. Na medida em que vai se tornando menos forte a economia, o Estado também vai se fazendo mais rarefeito. E nessa lógica, o que é que acontece? Se você pega as grandes cidades, principalmente as capitais, mas as grandes cidades de uma maneira geral, ali você tem, ainda que com problemas, você tem um poder público com saúde,
com programa de moradia, com transporte público, com hospital, com educação. Na medida que você se afasta e vai chegando nos rincões, o Estado também vai se afastando. E esse movimento de expansão e interiorização é no sentido contrário disso. É chegar ao Estado brasileiro, com instituições historicamente reconhecidas como de qualidade, nesses lugares onde o Estado não se fazia presente. E que pelas condições materiais concretas, não era a educação pública, estadual e municipal, num primeiro momento, que iria chegar. Então, esse é um movimento importante. Qual é o problema? O problema é que a pressa, né, a pressa da política, entre aspas, a política não com P maiúsculo, mas a política com P minúsculo, fez com que isso acontecesse, deixando várias lacunas. A primeira delas é a reflexão sobre qual é o papel real de cada unidade do Instituto Federal em cada município onde ele está inserido. Qual é o projeto político-pedagógico? A discussão tinha que começar pelo projeto político-pedagógico e não pela construção. Mas era necessário construir logo para poder ter matrícula, para poder alimentar uma determinada perspectiva. Tá? Então, é um movimento extremamente importante, mas que tem em si alguns problemas pela forma como ele está sendo conduzido. Tá? Mas isso não retira a extrema relevância desse movimento. No caso das licenciaturas, cursos implantados sem o quadro docente está completo. Não sei se vocês tiveram essa realidade aqui. No meu instituto teve. No meu teve. E em algumas disciplinas, principalmente nas chamadas disciplinas de formação pedagógica, exigindo a polivalência do professor. Um professor é pedagogo, fez o concurso como pedagogo, aí ele pode trabalhar com políticas educacionais, com fundamentos, com psicologia da educação, com didática, precarizando, intensificando e precarizando o trabalho docente. Esse é um efeito colateral dessa pressa. Tá? Muito bem. Aqui vem um quadro que não vai dar para vocês verem, mas eu vou traduzir. E o que é que isso resulta? É algo que está me preocupando muito nos últimos anos e eu estou sempre fazendo isso. Quando sai um censo da educação superior, eu vou comparar. É claro que o dado quantitativo, como eu vou colocar aqui, ele não é definidor da realidade, mas ele é um indicador sobre o qual a gente tem que refletir e se preocupar. Qual é a análise que eu fiz? Eu separei universidades de um lado, tá? E não separei públicas e privadas. Eu coloquei universidades de um lado. Dá para trabalhar mais estratificado ainda. E do outro lado eu coloquei os institutos. E fui analisar a relação seguinte. Qual a relação entre número de concluintes e número de ingressantes nas nossas licenciaturas e nas licenciaturas oferecidas pelas universidades? Em todos os casos, os nossos indicadores são muito piores. O indicador geral, que é esse, a segunda linha, tá? Formação de professor de matérias específicas. Eu peguei o indicador geral das universidades. Então, eu peguei a relação concluinte e ingressante. Então, em um determinado ano, que é esse ano do Censo da Educação Superior 2013, que é o mais recente, fiz a relação. Qual o percentual de concluintes em relação aos ingressantes? Que isso é um indicador do fluxo. 51% nas universidades. Nos institutos federais, esse mesmo indicador é 15%. Esse é um dado sobre o qual nós temos que nos debruçar. Evidentemente, esse dado apenas quantitativo, ele não tem o poder de dizer a realidade toda, mas ele é um indicador com o qual nós temos que nos preocupar. Eu coloco aí para amenizar a seguinte situação. O estudante, por esse monstro que está virando o Enem, ele não coloca, em geral, a licenciatura como primeira opção. E nem quando ele coloca a licenciatura como a primeira opção, ele não coloca a licenciatura no instituto. Ele coloca primeiro na universidade pública, né, federal, em geral, ou nas grandes estaduais que tem por aí, e ele nunca entra, ou nunca
nunca diga nunca, ele geralmente não entra no Instituto Federal, numa licenciatura, como sendo a sua primeira opção. Evidentemente, isso pode contribuir para esse fluxo pior nos institutos. Mas isso não elimina o problema que o indicador nos mostra. Tá? E aí eu fiz essa continha para aqueles cursos que são os cursos assim, mais emblemáticos. Por exemplo, eu fiz essa conta para física. Encontrei, licenciatura em física, encontrei nas universidades essa relação 24,85%, que é muito pouco. Mas nos institutos ela é 10%. Relação concluinte e ingressante. Em geografia, nas universidades, 63%. Nos institutos, 35%. Tá? Em matemática, nas universidades, 38%. Nos institutos, 13%. E por aí vai. E eu fiz um outro, que eu não vou repetir, porque a lógica é a mesma e permanece o mesmo resultado, a relação matrícula por concluinte, que também é um indicador de fluxo. Do universo matriculado, qual o percentual que conclui? E a lógica permanece a mesma, exatamente a mesma. Tá? E aí eu fiz um outro esforço, que foi o de pegar aqueles institutos, aquela oferta de licenciatura, não para a educação básica, mas aqueles que formam em disciplinas específicas da educação profissional. E o interessante é que o dado continua ruim, mas melhora em relação à licenciatura da educação básica. Então, eu fiz construí os mesmos indicadores, e quando você pega as disciplinas específicas, artes visuais, computação, dança, disciplina do setor primário, agricultura, pecuária, educação e também educação física, música, teatro e tal, os indicadores são todos um pouco melhor, o geral, 26%. Enquanto o geral, na licenciatura da educação básica, é de 13%. Então, isso é algo com o qual a gente precisa se preocupar, precisa se debruçar para refletir efetivamente por que isso está acontecendo. Tá? E esse quadro, já chegando para o final, e eu fico muito feliz porque, sem ter combinado absolutamente nada com o professor Edson, ele colocou que um dos aspectos positivos que a gente tem é que a gente tem, na lei, que deve ter 20% da oferta dos institutos na formação de professores. E nós estamos com 8,7%. Tá? Esse é o dado que a gente tem. O que fazer diante dele? Não sei se no Instituto Federal Farroupilha existe uma certa disputa, mas na grande maioria dos institutos eu posso garantir que tem, porque a gente já fez estudos sobre isso, que tem uma parte da instituição que acha que não deveria existir as licenciaturas, né? E que as licenciaturas são um corpo estranho, que o nosso fazer não é esse, nunca foi esse. Que invenção é essa agora? Isso está desvirtuando o que é o papel dos institutos. E essa não é uma discussão pequena, essa é uma discussão profunda. Tá? E a gente vai refletir, caminhando para o final, com algumas questões relacionadas com isso. Tá? E agora, qual é o caminho da rede? Então, primeiro o caminho da rede como um todo, e depois as licenciaturas dentro da rede. O que é que a gente tem, qual é o contexto no qual a gente está inserido no caminho de para onde vai a rede federal? Primeiro, a busca do país pela universalização do ensino médio. Então, isso potencializa tanto a gente atuar no ensino médio, como na formação de professores para a educação básica. Não apenas no ensino médio, tá? Mas também na formação de professores para atuar nesse projeto de ensino médio, que é o projeto que a gente aposta. Novas diretrizes da educação profissional técnica de nível médio do ensino médio, a expansão da educação profissional também nas redes estaduais. Ora, a expansão da educação profissional nas redes estaduais demanda pela formação de professores que possam atuar no ensino médio nas redes estaduais, que dialogue com o campo da educação profissional. Portanto,
nos demanda também formação de professores. Um professor que vá, por exemplo, um professor que é formado em Geografia, licenciado em Geografia pelo Instituto Federal. Minha pergunta, que daqui a pouco eu vou verticalizar um pouco mais. Os conhecimentos que ele está recebendo na licenciatura em Geografia permite que ele atue de maneira qualificada como professor do ensino médio integrado no próprio Instituto Federal? A Geografia, da forma como ele está sendo licenciado no Instituto Federal, permite que, quando ele for ser professor de Geografia no ensino médio integrado, ele consiga estabelecer o diálogo entre a Geografia e o campo da educação profissional? Tá? Ele, por exemplo, for atuar no ensino médio integrado, inclusive na rede estadual, né, em Geografia, em Física, em Química, em Biologia, qualquer disciplina que ele possa ser licenciado em Matemática, ele vai ter condições de atuar estabelecendo esse diálogo com o campo da educação profissional. A gente está fazendo isso? A gente deve fazer isso? Não deve? Essas são questões que a gente precisa refletir sobre elas. Tá? Um outro contexto importante, a questão do Pronatec, que, na minha visão, elimina, joga por terra a possibilidade do ensino médio integrado ser a forma preferencial de articulação entre o ensino médio e a educação profissional. Porque o que o Pronatec faz? Primeiro, a prioridade do Pronatec não é curso técnico, é curso FIC. Mas vamos isolar, como se a gente pudesse isolar. Vamos isolar essa variável. É o que vem lá da engenharia, né? A gente gosta de fazer isso. Isola essa variável, faz de conta que ela não existe. Vamos trabalhar só com o Pronatec técnico. O que é o Pronatec técnico? É concomitante. E é a política prioritária do governo federal hoje para o campo da educação profissional. É o que o governo federal está fazendo para induzir as redes estaduais a atuar, entre aspas, na educação profissional. O induzir, entre aspas, é: redes estaduais, não se preocupem mais com o programa Brasil Profissionalizado, porque no Brasil Profissionalizado as redes estaduais tinham que se preocupar com o quadro de professor da educação profissional, para poder fazer o ensino médio integrado. E foi o grande problema das redes estaduais, porque as redes estaduais não quiseram, na sua maioria, fazer isso. Então, não botaram em prática o Brasil Profissionalizado. Receberam recurso para construir prédio ou para reformar, receberam recurso para equipar os prédios, mas não constituíram o quadro de professor da educação profissional. E aí a resposta do governo federal foi qual? Pronatec, que diz o quê? Redes estaduais, não se preocupe mais com o professor para a educação profissional. Continue fazendo seu ensino médio do jeito que vem sendo feito. No turno inverso, você joga esse menino para fazer o curso técnico lá numa escola do Sistema S, pago com dinheiro público. Então, o Pronatec, na verdade, ele sufoca o Brasil Profissionalizado e retira a possibilidade do ensino médio integrado ser a forma preferencial de articulação entre o ensino médio e a educação profissional. Esse é o contexto geral em que nós estamos. E, especificamente, na formação de professores. Como é que a gente vê? Primeiro, uma necessidade de aproximação da licenciatura para a educação básica com o campo histórico de atuação da rede. Qual é o campo histórico de atuação da rede? É a educação profissional. Então, um dos aspectos que faz com que as licenciaturas na rede, em alguns institutos, seja considerado como um apêndice, é porque as licenciaturas também não estão dialogando com o campo da educação profissional. E qual é o meio de diálogo? A formação do professor. Então, defendo isso há muito tempo, que o licenciado em qualquer disciplina da educação básica, na sua formação, precisa dialogar com o campo da educação profissional, mais especificamente com o ensino médio integrado. Não apenas porque ele poderá futuramente ser professor da própria rede, mas ser professor de uma rede estadual, que está sendo chamada também a atuar na educação profissional. Percebe? Então, essa é uma questão estratégica fundamental, que eu não sei até que ponto a gente está avançando. Aliás, estou fazendo uma pesquisa agora, um grupo, eu coordeno a pesquisa. Como a gente não teve perna suficiente para fazer no país todo, estou fazendo na região Nordeste, investigando as licenciaturas oferecidas pelos institutos federais na região Nordeste e buscando nexos entre essas licenciaturas e o ensino médio integrado. Que conhecimentos, que conteúdos
existe dentro dessas licenciaturas que permitam a esses licenciandos, futuros licenciados, atuarem no ensino médio integrado. Tá? Penso que essa é uma questão central. E, aliás, penso que essa aproximação ela tem que ocorrer tanto no currículo da própria licenciatura, como nos cursos de pós-graduação em educação profissional, que começam a nascer, a se constituir dentro dos institutos federais. Tá? Inclusive, como essas pós-graduações, sendo um espaço de verticalização dos estudantes da licenciatura. Né? Então, o estudante termina a licenciatura no Instituto Federal. Já pensou se ele pode fazer um mestrado em educação profissional dentro do próprio Instituto Federal? Isso nós estamos, em certa medida, lá no IFRN, fazendo. O nosso mestrado em educação profissional, ele tem vários estudantes, não houve destinação de reserva de vaga, mas vários estudantes nossos, egressos da licenciatura, prestaram a seleção para o mestrado e são hoje mestrandos, inclusive alguns já com dissertações defendidas, tá? No campo da educação profissional. Tais mediações permitem propor prioridades para a rede federal na formação de professores. E aqui, eu me arvorando a partir desses estudos, no sentido de propor, no sentido propositivo. Primeiro, licenciaturas para a educação básica que dialoguem com o campo de conhecimento, trabalho e educação, em geral, e particularmente com a educação profissional e a educação de jovens e adultos, e que rompam com o modelo 3+1, ainda hegemônico. A gente, ao estar atuando há pouco tempo na licenciatura, tem a possibilidade que o modelo 3+1 é extremamente criticado, inclusive dentro da própria universidade, mas a universidade tem dificuldade de sair dele, porque está muito enraizado. Nós temos a possibilidade efetiva de sair dele. Tá? E essa reflexão que eu coloco aqui como sendo para os institutos, eu compreendo que ela é extensiva também às licenciaturas existentes em todo o país. Né? Avançar nessa direção de que as licenciaturas possam dialogar com o campo trabalho e educação e com as modalidades, é uma necessidade não apenas dos institutos, mas de todas as licenciaturas. Licenciaturas para a educação profissional que dialoguem com a educação básica. Tá? Então, um espaço para a formação de professores nos institutos federais também deve ser formar professores para a educação profissional, porque nós não temos ninguém fazendo isso de maneira sistematizada. Então, esse é um espaço nosso também. Agora, essa licenciatura para a educação profissional, da mesma maneira que a da educação básica precisa dialogar com a educação profissional, essas licenciaturas da educação profissional que criemos precisam também dialogar com a educação básica. Cursos de pós-graduação lato e stricto sensu para a educação profissional que dialoguem com a educação básica e com as respectivas licenciaturas. Algumas características fundamentais para essas licenciaturas. Uma efetiva integração, desde o primeiro período letivo, entre os conhecimentos da disciplina objeto da licença e o núcleo de formação didático-político-pedagógica. Esse exercício, pelo estudo que a gente está fazendo agora, ele está sendo feito. Algum avanço em relação ao modelo 3+1, os institutos federais estão proporcionando. Né? Algum avanço está acontecendo. Isso implica em um planejamento, um acompanhamento conjunto de todo o corpo docente envolvido. Implica no uso de metodologias que contribuem para essa integração, projetos integradores, por exemplo. A incorporação efetiva de estudos sobre o campo trabalho e educação. Por que eu insisto nisso? Porque são os estudos sobre o campo trabalho e educação que vão permitir levar ao estudante, que ele seja de uma licenciatura em Química, em Física, em Biologia, em Matemática, em História, em Geografia, ou em qualquer disciplina, compreender aquilo que a gente discutiu no início, os projetos societários que estão em disputa. É a discussão da relação entre trabalho e educação que vai permitir que as pessoas se apropriem desses conhecimentos. Tá? O trabalho como princípio educativo, a integração, trabalho, ciência, tecnologia e cultura. É essencial para que esse futuro professor possa compreender isso, que foi o que a gente já disse aqui várias vezes, eu não vou me repetir. E essa é outra questão que eu acho essencial, por isso eu vou repetir. A incorporação efetiva de estudos sobre as modalidades. O que é que acontece hoje com as modalidades? Como é que alguém hoje se torna professor da EJA nas redes estaduais?
Em geral, as licenciaturas não discutem a EJA. O professor, ele está lá e é formado para ser professor de criança e adolescente. Aí o que é que acontece? Ele chega lá na rede estadual, onde quer que seja, inclusive até no próprio instituto, e é designado para trabalhar numa turma de educação de jovens e adultos. Aí ele vai para lá querer tratar o adulto como se fosse uma criança. Por quê? Porque a licenciatura que ele fez não deu conta de discutir a modalidade EJA. Tá? A mesma coisa acontece com a educação profissional, com a educação à distância e com a educação especial. Então, nós temos a possibilidade de avançar nessa direção, porque estamos construindo as nossas licenciaturas. Assumir a pesquisa como fundamento pedagógico, a contribuição para aquela autonomia intelectual, aquela dimensão intelectual do professor. Isso implica não apenas alguns estudantes participarem nos grupos de pesquisa de alguns professores, mas ter a pesquisa como fundamento pedagógico de todo o currículo da licenciatura. E o PIBID é um dos espaços que contribui para isso. Por isso a ideia da universalização do PIBID, inclusive. Tá? Dá para a gente avançar mais aqui para fechar? Era isso mesmo. Então, gente, eram essas as reflexões que eu queria trazer. Eu corri um pouco no final, por causa do tempo, para a gente poder ter um espaço agora, para a gente tentar dialogar e refletir mais acerca disso. E eu queria deixar só essa mensagem final, né, do mestre Paulo Freire, quando ele fala sobre a ética, né, que eu penso, tenho convicção de que é uma questão central na educação, é tanto que a gente colocou lá a dimensão ético-política da formação. E Freire nos ensina o seguinte, que nós, né, mulheres e homens, somos seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir e de romper. Por isso nos fazemos seres éticos, por essa capacidade. E ele continua, estar longe, ou pior, fora da ética, entre nós, homens e mulheres e homens, é uma transgressão. Estar fora da ética é uma transgressão à própria natureza humana. E ele fecha, é por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano do exercício educativo, o seu caráter formador. E isso é para fazer uma ponte com aquele nosso primeiro slide dos projetos societários em disputa. A dimensão técnica da formação ela é extremamente importante, mas ela sozinha é empobrecedora, é embrutecedora do ser humano. Ela é preciso vir junto, de maneira inseparável, da dimensão ético-política, que é quem proporciona, efetivamente, o caráter formador da educação. Muito obrigado. Bom, nós teremos agora, então, espaço para questionamentos ao professor. A gente pede que as questões, então, sejam encaminhadas até a mesa. E eu só gostaria, enquanto a gente aguarda, de pontuar algumas questões, então, significativas, né, colocadas na brilhante apresentação do professor Dante. O professor iniciou, então, enfatizando essa necessidade de um posicionamento político sobre que projeto realmente queremos de sociedade e a diferença muito grande entre um posicionamento hegemônico, que hoje pode-se dizer, globalizado, dos interesses do capital sobre o ser humano, e uma proposta, então, não hegemônica ou contra-hegemônica, no sentido de assumir realmente o ser humano como o centro dos processos formativos. Eu lembro duas situações recentes, né, no Brasil, da contraposição desses posicionamentos. O ex-presidente do Banco do Brasil, Armindo Fraga, na época da campanha política, o ano passado, ele afirmava que o salário mínimo no Brasil estava muito alto e isso não era muito interessante para os investimentos externos, né? Então, a gente vê aí realmente um dado bem concreto, histórico, do interesse do capital sobre e em detrimento dos seres humanos. E o outro, né, inclusive recente, envolvendo o PIBID, no qual
vamos dizer assim, proveniente, inclusive, dentro do próprio governo, né? No qual se busca, às vezes, no PIBID, a solução para os problemas da educação básica e se cobra do PIBID melhorias no IDEB, o que não é a função do PIBID, né? O PIBID é um programa de formação de professores e não um programa para resolver o problema das mazelas da educação brasileira. Mas quando se cobram estatísticas meramente econômicas de melhoria, se está também dentro de uma situação no qual a prevalência do investimento econômico e o retorno econômico é mais importante que o investimento a longo prazo nas pessoas e nos seres humanos. E, frente a isso, então, esse grande desafio que nós, institutos federais, temos nesse processo, então, de formação de docentes e que implica nesse posicionamento, nessa tomada de decisão. Ressalto ainda que o professor chamava a atenção a um dado muito importante que, em geral, as pessoas não se atêm, que são os espaços de formação não formal, que hoje, inclusive, são mais hegemônicos que os próprios espaços de formação formal. A mídia, a grande mídia hoje, tem uma capacidade muito maior de formação de consciências e de posicionamento político do que a escola como um todo, né? E, inclusive, esse é um problema nosso, porque muitas vezes, né, nós, como servidores, não temos essa clareza social, histórica, política, de qual e que caminho deveremos assumir. E muitas vezes acabamos também adotando, né, o discurso do capital, como a grande mídia também defende. E aí, né, dentro desse contexto, eu colocaria assim como uma questão, a primeira questão, e já estão chegando as outras aqui, para a gente começar a pensar e refletir sobre esse desafio, então, de formação de professores nos institutos federais. Ou seja, seria possível a gente romper com esse modelo hegemônico, alimentado pela grande mídia, alimentado pelo grande interesse do capital especulativo internacional, que tem muito mais interesse, obviamente, na mercadoria e na acumulação de capital do que propriamente no bem-estar do ser humano? Bem, temos duas contribuições. Vou começar pelo professor Edson nos coloca, né? Eu penso da seguinte maneira. Penso nos diversos espaços em que o professor da educação básica ele pode atuar. Ele pode atuar, ele terminou a licenciatura, ele pode atuar na iniciativa privada, ele pode atuar na esfera pública, estadual e municipal, e ele pode atuar na esfera pública federal, tá? Eu vejo que nos outros dois espaços, na esfera privada, é praticamente impossível a atuação dessa perspectiva contra-hegemônica, porque ele é pago para fazer o contrário, né? Embora que alguns, né, intelectuais orgânicos consigam ainda fazer alguma coisa. Na esfera pública, estadual e municipal, o professor já tem uma maior autonomia sobre o seu trabalho enquanto docente, né? Então, há uma possibilidade, há o projeto político-pedagógico para disputar, inclusive nas escolas públicas estaduais e municipais. Mas faltam condições materiais concretas. Por exemplo, a remuneração, a carreira, o fato de não ter um regime de dedicação exclusiva que faz com que o professor fique de uma escola para outra e não possa, por exemplo, porque um projeto de formação desse que a gente está colocando, é preciso um planejamento coletivo, uma ação coletiva, é preciso condições de trabalho, é preciso ter laboratório equipado, é preciso ter um prédio em condições dignas de funcionamento. E a nossa realidade das redes estaduais e municipais, embora algumas redes tenham condições, no geral, na sociedade brasileira, são muito precárias. Então, o comprometimento da possibilidade de atuar nessa perspectiva contra-hegemônica nas redes estaduais e municipais é pela falta das condições materiais concretas. Agora, vamos chegar em nós. Nós temos as condições materiais concretas. Nós temos. Nós temos prédios, nós temos laboratórios, temos biblioteca. Não somos ricos, não vamos ficar nunca. Também penso que esse não é o objetivo. Quem tiver esse objetivo, o lugar está errado, né? Vá ser dono do capital, porque esse não é o espaço, né?
mas temos uma carreira razoável que nos permite viver com dignidade e nos dá a possibilidade de a gente se dedicar exclusivamente a uma única instituição. Então, as condições materiais concretas para a gente desenvolver um projeto coletivo, a gente tem. Agora, o outro lado, isso não é tudo. Por quê? Porque para ter esse projeto coletivo, é preciso ter uma coesão em torno desse projeto, de que é para esse caminho que a gente vai. Então, o primeiro passo para isso é a decisão política de que esse é o projeto. Então, se a gente consegue avançar na discussão, com todas as ideias diferentes que possam existir, e coletivamente avançar na direção de que esse é o projeto que a gente defende, as condições materiais concretas para que esse projeto seja implementado, nós, na Rede Federal, temos hoje. Eu penso dessa maneira. Agora, isso é tudo não, porque a decisão política de que esse é o projeto coletivo não é fácil de chegar lá. Não é fácil de chegar lá. E aí eu vou fazer já uma ponte com a outra pergunta, que uma parte da outra pergunta é a seguinte, é sobre os professores que já entram na Rede Federal, mestres e doutores, e que não têm uma formação no campo da educação, não foi formado para ser professor. Tá? E aí eu diria o seguinte, nós temos duas grandes situações na Rede Federal, os licenciados e os não licenciados. Eu diria que o problema é dessa falta dessa formação que possa contribuir para a adesão a esse projeto de sociedade contra-hegemônico e de formação humana na perspectiva aqui conversada, ele não se restringe apenas aos não licenciados, embora seja mais forte nos não licenciados, a dificuldade. Por quê? Porque o professor que vem de um bacharelado, ou um professor que é formado como tecnólogo, a ele não foi dada a oportunidade na sua trajetória de uma forma sistematizada, participar dessas discussões, embora ele possa ter participado dessas discussões em outros espaços, em associação, em sindicato, tá? Eu não quero dizer aqui que pelo fato do professor não ser licenciado, ele não vai ter a possibilidade de aderir a esse projeto, mas é mais difícil, pela falta de acesso ao conhecimento sistematizado. Portanto, a formação desse professor é imprescindível, ele participar do processo de formação. Aí você pode dizer, não, mas você disse na sua fala que o espaço de formação sistematizada não é tudo, porque a vida, a totalidade social na que ele está inserida, forma muito mais do que o espaço escolar. Mas se além disso ele não tiver nem o espaço escolar para ter essa formação, então o espaço escolar ele não pode ser negligenciado nunca. E essa é uma tarefa que, na minha visão, a Rede Federal, e isso o Ministério da Educação e a Rede Federal estão devendo para os professores da Rede Federal. Esse processo de expansão da rede, na minha visão, e não é só na minha, ele não poderia ter vindo jamais como veio, descasado, desconectado de um projeto nacional de formação de professores para o campo da educação profissional. A rede, nos últimos 10 anos, ela mais do que duplicou em termos de número de professores, os quais, salvo raras exceções, não passaram por um processo de formação para ser professor do campo da educação profissional. Então, o professor entrou aqui como mestre, doutor, numa determinada área de conhecimento específico, entrou, fez o concurso, passou na seleção, no concurso público, que não foi exigido dele esse conhecimento, ele passou aqui e foi designado para trabalhar num campus do interior, do rincão, daquele que eu comentei antes, para dar aula no Proeja. Eu falo Proeja, né, porque é o nosso sotaque nordestino. Aí o que é que pode acontecer disso? O que é que a gente pode esperar disso? Não dá para esperar o melhor resultado possível. Ele terminou lá o mestrado dele em engenharia elétrica, o doutorado, aí fez o concurso, vai dar aula lá em Panambi, no Proeja. Ele não foi formado para ser professor, muito menos da educação de jovens e adultos e da educação profissional.
Percebe como essa formação ela é extremamente relevante? Ela não vai garantir, porque não é a formação que vai garantir que o sujeito que pensa de uma maneira, pela formação, vai ter uma compreensão de mundo diferente. Mas ele vai ter a oportunidade de refletir sobre isso e de ter o conhecimento que vai permitir atuar de uma outra maneira. Aí eu disse que o problema mais amplo é no caso dos bacharéis e tecnólogos, mas que ele também existe na licenciatura. Por quê? Porque as nossas licenciaturas, em geral, não discutem a relação trabalho-educação, não tem essa relação trabalho-educação como uma questão central, tampouco discute a educação profissional, a educação de adultos ou a educação à distância. Tá? Mas tem uma coisa extremamente importante para o licenciado. Ele estudou para ser professor. Então, o lado dos saberes da docência, ele tem. Que o outro colega, que é o bacharel, esses saberes ele também não tem, e não é problema dele, não é culpa dele. É porque a trajetória educacional dele não o proporcionou. Aí ele entra numa instituição que vai exigir que ele trabalhe nesse espaço, sabe que ele não tem um conhecimento, mas não há um programa, primeiro a partir do MEC e depois das instituições, para proporcionar essa formação. Some-se a isso o fato da resistência de alguns colegas que têm essa trajetória de participar desse tipo de formação. É por isso que eu defendo, desde muito tempo, que essa exigência deveria fazer parte do concurso público, no qual o professor é habilitado para entrar na instituição, de que, durante o estágio probatório, a instituição estaria obrigada a oferecer essa formação e faria parte do estágio probatório do professor fazer essa formação. E não apenas o professor. No caso dos técnicos administrativos de nível superior, penso que deveria fazer a mesma formação. Porque está entrando para atuar num campo, que é um campo específico. Olha que coisa interessante. Quem faz um concurso para ser engenheiro da Petrobras, ele entra e vai trabalhar lá, vai lá para a plataforma no outro dia? Não. Ele passa um ano fazendo um curso, e é um curso eliminatório. Se no final ele não for aprovado, ele não é nomeado definitivamente como engenheiro da Petrobras. Ora, se isso vale para a Petrobras, se isso vale para a Receita Federal, se isso vale para o Banco do Brasil, por que não vale para professor? Judiciário também, né? Judiciário também é da mesma maneira, lembrou muito bem o professor Edson. Por que não vale para professor? Porque a profissão professor não é reconhecida como tal no Brasil. Você aceitaria colocar seu filho para fazer uma cirurgia com um profissional que não seja médico? Vamos lá, vai fazer uma cirurgia, mas o profissional que vai fazer, não, está faltando médico hoje, vamos pegar ali o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, que é próximo, é quase, né? Vai fazer. Mas para professor pode. Para professor pode. Né? Então, eu considero fundamental essa pergunta que foi feita aqui, eu penso dessa maneira, e a pergunta tem uma parte final aqui, que eu não estou conseguindo ler, o Ox falei, tá? Tá, eu acho que, no final, o colega que formulou a pergunta botou uma seta e colocou perspectiva de ser oferecida na modalidade EAD. Acho que está se referindo à formação de professores na modalidade EAD. E aqui eu vou entrar numa seara que eu tenho certeza absoluta que é polêmica e que vai ter muita gente que não concorda comigo e vai ter alguns que talvez concordem. Bem, a EAD é extremamente importante. É algo que nós não podemos abrir mão de utilizar a EAD. Mas ela não pode servir de panaceia para resolver todos os problemas da educação brasileira, nem da formação de professores. Eu penso exatamente dessa maneira. Acho que existem cursos e especificidades onde a EAD cabe muito bem. Principalmente, na minha visão, a nível de pós-graduação. Porque o sujeito já passou por uma trajetória educacional, que já construiu a sua autodisciplina, já construiu
a sua visão de mundo, ele teve acesso a uma educação superior, e a educação não é apenas o aspecto cognitivo do conhecimento, a educação é prática social. Quando a gente vem para a escola, a gente vai interagir com o outro, conhecer o outro, sentir o cheiro, o mau cheiro, saber como é que o outro se comporta, tocar no outro. Isso é prática social, que pela EAD isso fica comprometido parcialmente. Não vou dizer que é integralmente, de maneira, mas parcialmente fica comprometido. Então eu vejo a EAD com uma aplicação muito grande para essas situações, e em situações muito específicas, onde não haja a possibilidade de ser feito presencial, mas reconhecendo as dificuldades e as limitações que existem. A lógica que a gente tem hoje é o contrário. É que é a EAD que vai resolver isso tudo. E não é. Aí a gente está indo para a lógica do fazer mais com menos, né? Porque, entre aspas, é mais barato, e que nem é mais barato. Se for fazer com seriedade e com qualidade, não é mais barato. Mas é a lógica que cai como uma mão na luva para o mercado e para a iniciativa privada. O que são esses cursos de educação à distância na iniciativa privada? Não apenas o de educação à distância, né? Mas o de educação à distância cabe muito bem para essa lógica mercadológica. Não é essa lógica que a gente vai trazer, e quer trazer, e precisa trazer para dentro das instituições. Então, eu penso na EAD como possibilidades importantes, mas, olha, sinceramente, na formação inicial de professores, eu vejo com muitas reservas. E eu tenho essa discussão com muita tranquilidade, porque sei que muita gente não concorda comigo, pessoas muito comprometidas que atuam na EAD não concordam. Lá dentro do Instituto, que a EAD tem um espaço bastante importante, nós travamos essa discussão, e eu sempre me coloco nessa posição, porque eu acho que para a formação de professores, que é alguém que vai lidar com o estudante cara a cara, na sala de aula, sentindo as dificuldades que o estudante tem no dia a dia. Fazer essa formação à distância, sendo a formação inicial, eu vejo com muitas reservas. Tá? Não sei se o colega queria que eu me posicionasse acerca disso, mas eu me posicionei. Eu entendi que era, porque ele colocou aqui no final. Perspectiva de ser oferecida essa formação na modalidade EAD. Então, olha, para alguém que já tem uma formação inicial, se esse curso vem, por exemplo, na formação do professor que entrou aqui no concurso, que já é um engenheiro, que já é um bacharel ou é um licenciado, para ele fazer a formação específica dele para o campo da educação profissional, utilizando em alguma medida estratégia da educação à distância, eu não vejo grandes problemas. Acho que tem que ser utilizado, que tem que ser potencializado. O que eu estou colocando a restrição, na minha avaliação, é na formação inicial do professor, por meio exclusivamente de educação à distância, como sendo uma solução de larga escala. Isso pode funcionar em situações muito específicas, mas a solução de larga escala, na minha concepção, continua sendo o cara a cara, o dia a dia, a prática social. Bem, era isso que eu pensava acerca dessas duas primeiras perguntas. Acho que não temos mais questões, e considerando também já a nossa hora, né, que se esgotou, eu só queria pontuar, professor, o senhor falou, né, da pós-graduação, e estranhamente a academia é bem conservadora, e principalmente a CAPES, né, e em nível de pós-graduação estrito sensu, é onde menos se admite a educação à distância, onde as pessoas, em tese, estariam mais qualificadas para estudar à distância, é onde menos se admite no Brasil, né. Há um conservadorismo bastante grande em relação a isso.